O que você faria durante um eclipse solar? Porque essa chefe de cozinha decide ler um livro antigo e acaba sendo transportada 500 anos no passado, para uma dinastia onde o delivery mais rápido era um cavalo cansado e o cliente VIP é o rei mais tirano da história. Agora, sem saber como voltar para o futuro, essa cozinheira moderna tem que lidar com tretas políticas, enfrentar uma concubina pronta para espremer o seu pescoço e, claro, conviver com um monarca maluco que, ao mesmo tempo que ameaça cortar a sua cabeça, também se derrete inteirinho com seus pratos deliciosos. Será que a cozinheira sobrevive no palácio com a vida e o coração intactos? É o que você vai ver nesse vídeo, abreviando Bon Appetit, Vossa Majestade. Mais um dia normal na antiga dinastia Joseon. Uma pobre plebeia prestes a ser condenada. Oh, coitada. O seu crime? Ter confundido os sentidos do rei com a sua comida. É por isso que a Vossa Majestade a sentencia à morte? Não. Ela é sentenciada à nova integrante da cozinha real. Mas claro que com o cargo também vem algumas condições. Primeiro, nunca repetir o prato. Ou seja, nada de reaproveitar aquela marmita do dia anterior. E segundo, o rei tem que gostar de absolutamente tudo. Senão, é a cabeça dela que será a sobremesa. Mas para, né? Nem deve ser tão difícil assim. Afinal, estamos falando de uma chefe renomada das estrelas Michelin. Peraí, quê? Estrelas Michelin? Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Ou seria avançar no tempo. Porque essa mulher é do futuro. Yeon Ji-yeon estava agora há pouco, em 2025, vencendo uma competição culinária francesa, depois de improvisar fogo com palha para terminar o desafio. Preparo de uma refeição digna de realeza. Mas depois de ser premiada com muitos euros, se consagrar como chefe internacional e buscar um livro histórico para o pai, ela também ganha uma passagem misteriosa para o passado. Dentro do avião voltando para casa, ela descobre que a encomenda que está levando se trata de um caderno de receitas. Mas a nossa chefe nem se atenta ao fato suspeito de ter o modo de preparo de um creme brulee num livro tão antigo. Ela está mais curiosa sobre a falta de uma página e uma frase chamativa na dedicatória. Minha querida amada, se algum dia você ler isso, volte para o meu lado. E bem, qual o risco de você ler uma frase dessas num livro de 500 anos atrás, bem no meio de um eclipse solar? Corre o risco de abrir uma passagem entre dois mundos e ser sugada pelo livro brilhante. Depois de passar por um redemoinho temporal, ela cai pendurada numa armadilha no meio da floresta. Floresta essa onde o rei Lee-hyun tá caçando animais. Ele não se importa de estar ausente no importante ritual no palácio e liga muito menos para superstições sobrenaturais sobre caçar no meio de um eclipse solar. Quer dizer, ele não ligava para essas lendas, até ver alguém que definitivamente não é um animal quadrúpede e parece muito anormal com esses trajes estranhos falando coisas sem sentido. Daí pronto, pro rei aquilo só significa uma coisa. Um fantasma, é claro. Um fantasma bem irritante, inclusive. Como assim ela ousa fugir das flechas, faz passos de luta extravagantes, não o trata como Vossa Majestade soberano superior e o ameaça com essa tal arma de choque? Que coisa paranormal é essa? E pensa só, se pra ela que já viu visuais tradicionais em livros didáticos, a situação tá muito esquisita, imagina pra ele que nunca viu nada parecido. Daí não tem como, só tem um jeito de resolver a situação, eliminando a sua existência. Só tem um probleminha, isso não vai acontecer hoje, porque tem alguém tentando o eliminar primeiro. O Lee-hyun é acertado por uma flecha de um rebelde à espreita e assim, rei e chefe caem juntos penhasco abaixo. Por um milagre, eles não são triturados pela queda no rio. E apesar do homem ter apontado uma espada afiada na sua cara, ele tá ferido e deixar alguém sangrando vai contra o caráter da Ji-yeon. Daí, ela improvisa um curativo com seu lenço e uma pomada, mas a sua boa ação não a livra de ser ameaçada com uma faquinha de novo. Ela só tava procurando o celular dele no bolso para pedir socorro, o que faria muito sentido se eles não tivessem em 1500 e pouco. A Ji-yeon ainda não caiu na real que viajou no tempo e acha que esse maluco tá fazendo cosplay ou é um ator de novela de época interpretando fielmente o papel de rei que nem insiste várias vezes. Não é nenhum nem outro. E já que os dois não param de brigar, não conseguem se comunicar de jeito nenhum e uma cabeçada é inevitável, ela não tem opção a não ser amarrar o sujeito, berrar pra ele parar de ser louco e arrastá-lo que nem um cachorrinho na coleira até encontrarem cabanas abandonadas. Quando o resmungão explica que a área foi evacuada para expandir o campo
campo de caça do rei, a Ji-yeon, que prestou muita atenção nas aulas de história na escola, lembra que durante o reinado de Yeonhegun na dinastia Joseon, aconteceu a mesma coisa. Com a memória espetacular, ela também menciona que esse rei era conhecido por duas personalidades: o maior gourmet de Joseon, muito exigente com a culinária, e o mais tirano da história. Um governante tão autoritário que, além de não cumprir os seus deveres, atormentou o povo e criou uma política chamada Chaehong, que sequestrava mulheres para serem oferecidas no palácio. Ou seja, além de opressor, ainda é cafajeste, do jeitinho que o inferno gosta. Apesar das claras semelhanças, nenhum dos dois associam que este homem é o tal Yeonhegun, até porque a prioridade agora é se livrar das roupas molhadas. Aproveitando que tem uma roupinha dando sopa no varal, a Ji-yeon abandona sua calça jeans e blazer e se assusta quando encontra a dona da roupa nessa casa não tão vazia assim. Essa mocinha é a Girgun, tão adorável e inocente que merece um apelidinho carinhoso: Gigi. Depois de entender que não se trata de uma intrusa do mal, a Gigi confirma aquele mesmo papo estranho. Sim, a floresta inteira pertence ao território do rei, e mesmo que a garota use hanbok, converse num dialeto antigo específico e não tenha energia elétrica em lugar nenhum, a Ji-yeon continua se negando a acreditar na chance absurda de ter voltado no tempo. Essas pessoas são só figurantes dedicados de um drama histórico numa vila muito afastada. É isso. A melhor forma de lidar com a negação e com o estômago roncando é fazer o que faz de melhor: cozinhar. Com os ingredientes escassos na hortinha caseira, só dá para fazer um bibimbap. Mas até o mais simples prato fica magnífico se for preparado pela Ji-yeon, que usa todo o seu cuidado, experiência e uma pitadinha de pimenta futurista que tinha no bolso. As mulheres só esperam o senhor birrento parar de ser teimoso para começarem a comer. E apesar de estranharem o tempero picante no início, logo o bebezão para de fazer doce e aceita mais colheradas, apreciando tanto o sabor que começa a chorar, só que não é pela ardência. Quem vê o monarca absoluto assim por causa de um mexidão de arroz e vegetais, nem diria que é um tirano, né? Mas talvez ele seja um tirano com propósitos bem estabelecidos. Como um bom protagonista mal compreendido, existe um peso na sua história. A sua mãe foi deposta do trono de rainha e misteriosamente morta, e desde então ele tem uma desconfiança generalizada em relação a sentimentos e pessoas. Mas agora lá está ele derretendo pedacinhos do seu coração, porque experimentar aquela refeição simples o fez se lembrar da mãe o alimentando com carinho. Mas o bibimbap que deu água na boca e uma coberta fedorenta não derretem totalmente a sua frieza. Então, quando as moças vão se lavar no riacho e os guardas o encontram, a sua primeira ordem é que peguem a traidora que o humilhou. E ele nem vai ter tanto trabalho assim, tá? Porque a Ji-yeon e a Girgun já foram capturadas pelos oficiais do governo. Ao invés do palácio, elas e outras mulheres são trancadas na casa do governador. E aqui, a Ji-yeon não consegue mais se enganar. Isso definitivamente não é um set de gravação. Ela tá no passado e nem tem tempo de surtar devidamente, porque são levadas para uma seletiva. Como a nossa chefe, com 27 anos, é considerada velha demais, coitada, né? Caquética, tá com o pé na cova, só falta enterrar, ela fica no grupo que não será oferecido ao rei. Assim como a Gigi, de 18 aninhos, que mente a idade para continuar com a nova amiga. Mas não se enganem, porque elas não vão ficar paradas. Todas assumem as tarefas da cozinha, e a ordem é clara: preparar um banquete para convidados especiais. Como essa pode ser a única chance de ser solta, a Ji-yeon faz um acordo com o filho do governador. Se a refeição impressionar os visitantes, todas as mulheres devem ser libertadas. E esse é o plano perfeito, porque além da chefe assumir a liderança com simpatia e eficiência, ela é a rainha do improviso. Então, mesmo que tenham pouquíssimos ingredientes, que os utensílios sejam rudimentares e a carne esteja super dura, a cozinha é o seu palco em qualquer século e ela faz milagre. Nem que precise colocar a mão na água fervente para medir a temperatura exata do cozimento, ela faz, porque assim recria um prato requintado da alta gastronomia europeia. Bife ao estilo francês, que com certeza cativaria qualquer paladar. Quer dizer, qualquer paladar, menos daqueles que já têm intenções traiçoeiras. Os convidados nobres são o secretário real Song Jae e o seu pai ministro, dois corruptos poderosos que sempre forjam problemas inexistentes. E aqui não é diferente. Eles ficam extremamente ofendidos com a porção minúscula servida, e esse é o momento certo de executar o plano inicial: capturar a neta do governador através do sistema Chaehong. O velho fica furioso pela menina ser usada como pagamento por uma refeição ruim, mas a Ji-yeon ainda não aceita a derrota, até porque ninguém nem tocou na comida. Então, ela topa
a apostar a sua vida se o sabor não for bom depois de experimentarem. A nossa chefe confia no próprio taco e sabe muito bem que as expressões dos trambiqueiros são de puro fascínio, mas era óbvio que eles jamais admitiriam que foi a melhor coisa que já comeram. Daí, só sobra para Dion a condenação. Mas calma lá! O castigo é interrompido pela chegada do Wi-hyun. E agora ela não sabe se é para agradecer ou se é para chorar em dobro, já que, considerando o tanto que foi desrespeitosa com o rei mais imprevisível, ela tá mais enrascada ainda. A sua sorte é que ele vai julgar o prato que causou bafafá. E claro que um gourmet de verdade, com paladar incomparável, adoraria a comida. A cada mordida, o Wi-hyun flutua numa experiência sensorial completa, despertando tantos estímulos que a sua alma quase sai do corpo só para conferir de fora essa explosão de sabores. A Dion fica extremamente aliviada por ouvir elogios e pela sua cabeça continuar colada no pescoço, mas não dá para comemorar, porque apesar do rei achar absurdo ela ainda ser solteira aos 27 anos e a achar doida por dizer que é do futuro, ele decide levá-la para o palácio. O Wi-hyun também ordena que a neta do governador vá junto, e quando o velho surta, acusando o rei de ser autoritário e negligente, a Vossa Majestade aproveita o desacato para impor que o homem seja exilado, o que desde sempre era o seu objetivo. Acontece que essa tal Lady Chihong, que captura mulheres, foi criada como desculpa para um plano oculto do Wi-hyun, se vingar dos oficiais que mataram a sua mãe, e o governador é um deles. Agora que já puniu o velho, ele manda o amigo próximo Sonjie libertar as mulheres, inclusive a neta, até também para não parecer com o tarado obcecado por um rabo de saia, que nem aquela história contada pela Dion que ficou na sua cabeça. Por falar nela, o filho do governador cumpre o seu combinado, e já que o banquete deu certo, liberta a cozinheira e a sua amiga Gigi. A próxima missão delas é encontrar a bolsa da Dion no penhasco, porque o livro místico lá dentro deve ser a sua única passagem de volta para o futuro. A Gigi realmente acredita que a amiga é viajante no tempo, mas a fuga delas não dura muito, porque o Wi-hyun as encontra. Ele, muito romântico, além de segurá-la nos braços e tirar uma folha do cabelo, também resgata a bolsa, apenas para jogar mais longe ainda. Nesse ponto, a Dion tá tão desesperada que nem pensa antes de prometer fazer tudo para recuperar o caderno valioso. Amiga, você disse que faria qualquer coisa na frente de um lunático de olhar arrogante? Já era, descansa em paz, porque o rei, com um sorriso maldoso, já traçou 327 maneiras de fazê-la se arrepender, e a primeira delas é prender as amigas, as levando numa gaiola direto pro palácio. E olha, lá existem pessoas que talvez sejam bem piores que a Vossa Majestade, como por exemplo a Kang Mok-ju, conhecida como a pior vilã de Joseon, que manipulou o rei e causou todo tipo de tirania. A sua jornada do mal começou 7 anos atrás, quando era cortesã e foi presa por matar um nobre. Mas a turbinada no currículo diabólico aconteceu quando o príncipe de Esan se juntou a ela. Esse cara guarda algum tipo de rancor contra a família real e usou a mulher para o seu plano de vingança. Em troca de sair da prisão, a Mok-ju entregou a sua lealdade e depois de seduzir o Wi-hyun, passando de concubina a consorte, a sua missão é ser espiã no palácio e repassar informações para o grupo que conspira contra o rei para derrubá-lo do trono. Ela só não contava que o rei voltaria com uma bela prisioneira, já com grandes planos de mantê-la por perto e aproveitar o seu talento. Agora, boa sorte para Dion não sair degolada ou careca, porque de um lado temos um perturbado que acha divertido brincar com o medo da coitada, e do outro uma mulher perigosa se sentindo ameaçada que fará tudo para mostrar quem manda no pedaço. Alguém avisa que a Dion não tá interessada em ninguém, por enquanto pelo menos, e só quer voltar para casa, por favor? Mas já que não tem como dar um pulinho temporal 500 anos à frente, ela precisa se acostumar com a residência especial que o rei preparou. Uma cela improvisada no palácio. Bem que dizem, né? Nunca se sabe o dia de amanhã. Anteontem, ela estava ganhando milhões de euros e hoje tá presa num pedaço de madeira. Mas esse cenário pode mudar, porque de madrugada, um mascarado misterioso liberta a Dion e a Girgun. Um sonho realizado finalmente? É claro
claro que não, porque em vez de uma fuga triunfal, o homem as leva para um festejo cheio de artistas cantando e dançando, aonde ela encontra quem articulou esse resgate: o próprio rei. Completamente fora da casinha, ele montou esse teatro só para ver de camarote a cara de trouxa da Dion, percebendo que nem tão cedo vai conseguir escapar. A loucura dele realmente é uma coisa encantadora, né, gente? O bobo da corte que as trouxe até ali também já encantou a Guigui totalmente. Mas de bobo, esse homem não tem nada. Ele secretamente está ajudando o Ihyun. E assim que recebe a próxima missão de descobrir o responsável pelos atentados contra a vida do rei, o mascarado assassina o rebelde que o flechou no penhasco. Enquanto seu aliado trabalha, o Ihyun, diabólico, continua as suas torturas psicológicas. E para mostrar que a Dion não deve ter esperanças porque sempre será capturada, ele ameaça punir a Guigui com ferro quente. No desespero, ela faz exatamente o que o rei impiedoso queria. Ela se rende, implora por misericórdia, promete não fugir e acata a próxima ordem. A Vossa Majestade está com fome? Então vamos cozinhar para ele. Mas obviamente essa função também não será fácil, porque a cozinha palaciana, dominada por homens, não as recebem bem. Já não basta eles estarem numa briguinha de ego competindo quem vai ocupar a vaga de cozinheiro-chefe, ainda surgem mulheres. Como assim uma mulher ousa tentar ser competente? Que absurdo, é o apocalipse mesmo. Só que mais pessoas irritantes uma hora dessas é tudo que a Dion menos precisa. Então, ela só ignora esse povo, admira o local cheio de antiguidades como se estivesse no museu interativo e graças à nossa farejadora profissional Guigui, que sente o cheiro fresco de carne, a Dion prepara a sua especialidade, bife de cervo, o favorito do rei. Ela só não esperava servir o jantar para um rei seminu no quarto, o que talvez seja o jeito do Ihyun de agradecer pela Dion ter salvado a sua vida. A bela visão do seu peitoral tem esse poder. Tudo bem que 1 minuto atrás ele estava com olhos lunáticos desejando a morte dela, mas você quer mesmo que eu acredite nisso quando agora ele tá sorrindo animado com as explicações inteligentes sobre essa tal de alta gastronomia francesa? Ah, para, né? Apesar da Dion não convencê-lo que os seus conhecimentos inéditos são do futuro, ela sabe como conquistá-lo pelo estômago. Para surpresa de ninguém, o Ihyun adora os pratos e é transportado para um mundo fantástico de cervos gigantes e ervilhas deliciosas que compõem aromas e sabores nunca antes experimentados. A sensação é tão boa que, de novo, ele lembra da mãe quando a Dion o alimenta. E apesar de dar um tiquinho de dó porque ele claramente tem traumas não resolvidos, deixa eu te contar, reizinho, você precisa separar as coisas, tá? Senão daqui a pouco essa associação com a figura materna vai ficar muito esquisita e daí só Freud para explicar. Eu também gostaria de algumas explicações para uma incógnita. Se é a primeira vez que o rei prova essa comida, como é que a Dion ganhou a competição no futuro cozinhando esse prato justamente por ser o favorito dele? Isso significa que em algum momento ela já preparou isso para ele no passado e só assim se tornou a refeição preferida dele, que viria a ser o prato que ela cozinharia no futuro para ganhar a competição. E assim vai. Ou seja, estamos presos num ciclo temporal infinito, não é? Tudo que envolve viagem no tempo tem os seus paradoxos quase inexplicáveis. Mas uma coisa que definitivamente eu sei explicar é esse olhar derretido. O Ihyun tá se afeiçoando pela Dion e deixa bem claro ao dizer sedutoramente que a escolheu. Quem não gosta disso é a Mokju, que os flagrou enquanto desobedecia às ordens e tentava entrar à força nos aposentos reais. Ser barrada pela primeira vez e ver o seu homem secando a Masterchef com olhos carinhosos a deixa ainda mais irritada e vingativa. A partir daí, a Venenosa elabora vários planos para sumir com a Dion. Primeiro, ela tenta arrancar informações do secretário real, mas como o Sonjie detesta dar satisfação e receber ordens dela, ele se une à nova inimiga da consorte. Ele se oferece como aliado, prometendo proteção contra Mokju, se em troca a Dion repassar fofocas do rei. E mesmo que ele só queira manipular a mulher para benefício próprio, a nossa chefe negocia de volta, aceitando o acordo com a condição que a
sua bolsa perdida seja encontrada. Como o primeiro plano falhou e a Mokju não desiste fácil, a sua próxima ordem é que os cozinheiros expulsem as novatas. Para isso, os caras sabotam o fogão, os ingredientes, escondem uma cobra no pote e as assustam com baratas. Mas mesmo que fiquem exaustas por ralarem o dia inteiro, ainda por cima sem a ajuda de um inseticida, a nossa duplinha continua forte. Nesse ponto, a consorte já tá ficando sem ideia, mas aproveita que tá todo mundo comentando sobre a fantasminha camarada trazida pro palácio e usa a sua dama da corte para espalhar mentiras que a Ji-yeon foi culpada pelo exílio do governador. Resultado? Muitos ministros entregam suas cartas de renúncia, exigindo que a mulher seja executada. Só tem um pequeno detalhe que todo mundo esqueceu. Isso aqui é uma monarquia e quem manda é o rei. Então, se o Lee-hyun quiser exilar um e obrigar o outro a ouvir galinha pintadinha 24 horas por dia, cabe a ele decidir. Se não gostou, tchau, vai com Deus. Mas beleza, os barbudos querem tanto assim que a mulher seja condenada à morte? Ok, ela será, mas só se servir um prato repetido ou se a vossa majestade não aprovar, porque a Ji-yeon acaba de ser nomeada cozinheira-chefe real. Agora pronto, a Mokju tá prestes a surtar, porque o tiro saiu totalmente pela culatra. E enquanto as meninas estão felizes por serem transferidas para uma casa modesta, com chão aquecido e roupas de cama para serem escravizadas com um mínimo de dignidade, a consorte Kan apela para a última cartada, a grande rainha viúva. A Mokju diz que a novata é uma ameaça ao rei. Não é à toa que ele foi ferido e a comida está o deixando desorientado desde que a fantasma chegou. E a solução é que a rainha teste as habilidades da Ji-yeon. É assim que de uma hora para outra a nossa chefe se vê obrigada a participar de outra competição culinária. Só que dessa vez, 500 anos no passado, e o prêmio é não perder um braço, literalmente. Ainda bem que nesse reino as fofocas rolam soltas. Então, assim que o Lee-hyun ouve sobre esse teste perverso, ele aparece com a sua aura implacável e loucura de sempre. Vocês querem sadismo? Então tá bom. Ele contribui com a sua parte, exigindo que a avó seja justa. Ou seja, não só a Ji-yeon deve perder o braço se falhar, mas também todos os participantes, menos o vencedor. E quem é esperto já entendeu. Esse foi o seu jeitinho peculiar de avisar. Mexeram com essa mulher? Então mexeram comigo 2 vezes, porque agora ela é minha. Sentadinho como jurado, o Lee-hyun torce por ela. E a transmissão de pensamento funciona, porque mesmo que a chefe enfrente obstáculos, tipo concorrentes acabando com os ingredientes e muitas tentativas de trapaça da consorte Kan, a Ji-yeon sente as boas vibrações do rei e percebe o apoio direto dele. Estão tentando desclassificá-la por usar técnicas ousadas e desconhecidas no preparo da comida? Ele bate o pé e não permite esse boicote descarado. Querem impedi-la de buscar um novo ingrediente? Ele passa por cima dos pitacos e autoriza. Ok, que para isso ele é um pouco extremo e dobra a aposta, arriscando os 2 braços dela na competição. Mas é porque dessa vez confia no seu potencial. Apesar do rei sempre dar um jeitinho de criticar os concorrentes na avaliação final, eles são cozinheiros experientes e as refeições são saborosas. Mas ainda assim, não são extraordinárias como a da Ji-yeon. Utilizando os ingredientes obrigatórios de maneira inovadora, ela serve sopa de tofu com pasta de soja, arroz e espinafre, o que parece muito simples de início, mas se encaixa perfeitamente no tema escolhido pela rainha viúva, piedade filial. A Ji-yeon nem precisa explicar como seu prato simboliza a virtude de honrar e amar a família, porque a senhora sente na ponta da língua e no fundo do coração. Durante a corrida pelos alimentos, a Ji-yeon descobriu qual era o prato muito desejado pela rainha, mas que ninguém conseguia acertar. E depois de muito pensar e pedir a ajuda da Gigi para farejar um ingrediente específico secreto, chegamos no resultado final. A sopa que impressiona todo mundo e até faz a avó se emocionar, pois tem o sabor revigorante de mariscos da sua terra natal e traz memórias preciosas da última refeição preparada pela mãe. Afinal, comida também é isso. É afeto, são pessoas, momentos que sentimos saudades e, se preparada do jeito certo, basta uma mordida para te levar de volta. Para fechar com chave de ouro, a sopa demonstra a preocupação da Ji-yeon com a saúde da rainha, que precisa urgentemente seguir o conselho do papai e comer bastante espinafre para ficar forte. E por todos esses motivos, a nossa garota vence a competição com glória pro desgosto completo da Mokju. Mas a maior felicidade mesmo é do Lee-hyun, por poder partir para a próxima parte combinada, cortar o braço dos perdedores. Daí, a Ji-yeon se desespera, porque por
por um segundo esqueceu que ele é o pior tirano da história. Mas mesmo assim, ela é maluca o suficiente para tentar impedir a crueldade. Qualquer pessoa que ousasse desafiar a autoridade do rei desse jeito já teria virado purê, mas com ela é diferente. Este cara ficou tímido por causa de um joinha dela. Então, apesar de odiar que a rainha viúva também se intrometa e todos implorem por misericórdia, pela de Young, ele poupa os homens que passarão a ser aprendizes auxiliares dela. O que a Masterchef ganha como agradecimento por salvar os seus parceiros de trabalho? Uma almofada de bunda e um mísero copo d'água. Mas tudo bem, já é um avanço para essa relação que um dia vai melhorar. Apesar de ter recuado, o Lee-hyun critica a hipocrisia da avó por falar de amor familiar, deixando subentendido que suspeita do envolvimento dela na morte da mãe. E isso preocupa demais o grupinho da rainha viúva e concubinas do falecido rei, porque todas elas sabem o real motivo da mãe do Lee-hyun ter sido deposta e envenenada e temem o que ele pode fazer se descobrir a verdade. Bom, em partes, ele sabe que a mãe não faleceu por causa de uma doença, como dizem, porque quando era criança a viu sendo atacada. Ele só não sabe os detalhes ainda. O que ele sabe é que a consorte Kang tá se intrometendo demais nos seus assuntos particulares, e a pataquada de hoje foi a gota d'água. A chata, cansativa, já tá lá tramando outra armadilha quando o rei chega irritadíssimo. E fingindo preocupação, a Mokju diz que só questionou a sua autoridade porque o Lee-hyun tá se distraindo com uma mulherzinha qualquer e esquecendo o seu propósito de vingar a mãe. E nossa, isso é a pior coisa que ela poderia ter dito. Mexer nessa ferida com uma acusação errada deixa o rei desequilibrado, tanto emocional quanto fisicamente, sofrendo uma crise de pânico tão forte que o faz cambalear confuso para os seus aposentos. Mas o surto não termina quando ele vai embora, e é a vez da Ji-yeon conhecer esse Lee-hyun transtornado. E claro, semi-nu de novo. Mas ok, foco! Os olhos do rei transbordam insanidade, enquanto expulsa todos, menos a cozinheira que veio servir o jantar. E apesar de parecer que só um Rivotril daria jeito, a Ji-yeon consegue acalmá-lo. O homem estava possuído de raiva, mas foi só a chefinha colocar na sua frente um prato de macarrão que pronto, o humor dele melhora instantaneamente. Ele gosta da comida, gosta da companhia dela, gosta de saber que é um prato que o pai da Ji-yeon fazia para confortá-la, gosta até de ser zoado por não conseguir pronunciar os nomes desconhecidos. Mas o que ele adora é olhar para ela com esses olhões profundos. Alguém avisa para este homem que a cozinheira não faz parte do cardápio? Então tá bom. O rei nota que a Ji-yeon é a combinação perfeita de inteligência, cuidado, humor e até identificação, porque ela também perdeu a mãe muito cedo e os dois conhecem a dor da saudade e da solidão. A única coisa que ele não engole é o papo dela ser do futuro, mas já que a Ji-yeon perdeu o livro mágico e não pode contar que em breve acontecerá um marco histórico onde o rei matará os culpados da morte da mãe e em seguida será destronado numa revolta, ainda vamos ficar devendo provas concretas. Agora já mansinho e de barriga cheia, o Lee-hyun desenha no seu caderno as receitas que a Ji-yeon preparou e depois de escrever sobre o seu dia, ele decide uma coisa. Que tal chamar o caderno de Mangunrong, o mesmo nome que a chefe tanto repete? E é aí que temos a confirmação. O rei é o autor do nosso livro, e já que a versão original acabou de ser criada, a cópia mágica da Ji-yeon desaparece num armário misterioso, porque não tem como duas versões idênticas coexistirem no mesmo tempo e espaço. Quando o caos do dia parecia finalmente ter acabado, o Lee-hyun recebe outro baque. Um dos seus investigadores foi morto, e frustrado por não saber o que tanto escondem, o rei se embebeda para afogar a tristeza de não ter ninguém em quem possa confiar. Talvez só tenha uma pessoa ao seu lado. Essa aqui, que é acordada de madrugada para cozinhar um tira-gosto pro rei. Mas o que ele precisa agora é um acalento específico. Não aquele que dá para mastigar, mas um que dá para abraçar. O Lee-hyun puxa a Ji-yeon para perto, tentando diminuir a solidão que o consome, e presenciar um lado frágil tão raro também mexe em algum lugar do coração dela. É por isso que a Ji-yeon se deixa ser beijada e agora não tem mais volta. Os seus destinos estão selados. Ok, pela dedicatória do livro, já sabemos que os dois vão se separar, mas a gente pode se iludir só um pouquinho e torcer para a chefe e o rei ficarem juntos para todo sempre? De preferência na mesma linha do tempo? Porque o que tem de dorameira já traumatizada com certas histórias, né, Dona Moonlovers? Já deu, tá demais.